por terem vindo. Começar por, antes de passar a palavra e de apresentar quem está na mesa, começar por me apresentar a mim, Joaquim Brandão Pires, sou economista, já desempenhei várias funções, fui professor na Universidade do Algarve durante umas décadas, fui professor desta senhora que agora é professora, fui professor e colega da Antónia. Ela, entretanto, tornou-se professora e chegámos a ser colegas enquanto professorado. Fui diretor regional de Economia do Algarve, fui vice-presidente da CCDR, fui diretor dos Portos do Algarve, fui consultor em vários países, uma atividade que também me deu muito prazer. Começar por agradecer o convite ao NERA, na pessoa do Vítor Neto, por convite que me endereçou para moderar este painel, e aproveito para estender um bocado o convite, não apenas por me convidar para endereçar este painel, mas também para agradecer ao NERA e ao Vítor Neto em particular, tudo o que tem feito nestes anos em prol do Algarve. Um caminho consistente, coerente e que eu julgo que é de agradecer e que todas as pessoas que trabalham no Algarve nos têm beneficiado com o seu trabalho e penso que é de assinalar esse trabalho que tem estado a fazer, que há de continuar a fazer, felizmente, e que nos está constantemente a desafiar. A nós, à MAL, a nós, a Associação de Municípios do Algarve, porque e constantemente acedemos aos convites, porque, de facto, desafios interessantes, e não é só insistente, como são boas propostas. E, portanto, eu julgo que é de assinalar esse facto. Como disse, esses convites que vêm para a AMAL significa que, neste momento, eu estou a desempenhar funções na Associação de Municípios do Algarve, são 16 municípios, e tenho um cargo de primeiro secretário, que é um título um bocado estranho, mas passo a explicar, um bocado da América Latina, mas passo a explicar o significado de primeiro secretário. O primeiro secretário, ou secretário executivo, tem diversas denominações, é um cargo eleito, tal como os outros autarcas, aliás, é um cargo duplamente eleito. Tem que ser proposto pelo conjunto dos 16 municípios do Algarve. Já desempenhei o outro mandato anterior. Neste mandato fui escolhido pelos 16 por unanimidade, dos 16 presidentes de Câmara do Algarve, e depois submetido à votação da Assembleia Intermunicipal, que é a Assembleia das Assembleias Municipais. Portanto, é um cargo que por vezes confunde com o do Presidente do Conselho Intermunicipal, mas são órgãos distintos, absolutamente distintos. O Conselho Intermunicipal reúne ordinariamente uma vez por mês, traça as grandes linhas, mas a maior parte da execução de um conjunto de tarefas, a Autoridade de Transportes, as alterações climáticas, a educação profissional, enfim, tudo isso são competências do Secretariado Intermunicipal e são muitas e são cada vez mais, e agora com a descentralização ainda mais serão. E, portanto, há um mundo de trabalho a partir de um conjunto de pessoas, estamos sediados em Faro e articulamos fortemente com os 16 municípios. Também, cada vez mais, nesta área do turismo, estamos presentes. Este setor do turismo é muito especial. O termo da conferência de hoje, o título da conferência de hoje, são projetos inovadores de turismo. Tem aqui duas palavras relativamente complexas, que é o inovador, que em si dá margem para discutirmos aqui na mesa o significado, e o próprio turismo é uma palavra complexa. Encerra uma certa complexidade, também vale a pena falar. Juntando as duas, inovação e turismo, ainda mais complexo se torna, e, portanto, é esse o desafio. De resto, temos aqui um painel altamente especializado. Registro que temos um painel paritário, que é sempre bom, 3 homens, 3 mulheres, o que no turismo não é muito vulgar ao nível da direção, cargos de direção e de discussão, mas neste caso coincidiu. Penso que talvez seja o maior painel das discussões que tem havido. Vão ter havido 4, 5 pessoas, espero que seja também dos melhores, mas isso depende de vocês, à partida sim. Mas dizia eu que o turismo é uma área muito complexa e tem muito que ver com os municípios, na medida em que, como sabe, o turismo é um produto compósito. Isto é um palavrão de economês, mas significa que entram vários ingredientes na sua composição. Portanto, não é o alojamento, não é a restauração, não é a praia, é tudo isso. As câmaras têm um papel decisivo na estruturação
dessa oferta. Um destino pode ter muito bons hotéis, muito boa restauração, mas se tiver uma rua esburacada, se tiver um mau fornecimento de água, se tiver uma praia degradada, se tiver tudo isso degrada ao produto turístico. E, portanto, ao contrário de outros setores, as câmaras, além de serem reguladores das atividades económicas, também fazem parte integrante desta oferta. É como se fossem um bocado donos deste produto turístico e devem ser assumidos como tal. Portanto, as parcerias que ontem tanto aqui se falou são fundamentais neste setor. As parcerias entre as associações empresariais, entre as empresas, entre a parte pública, entre a universidade é fundamental neste domínio e, em particular, neste setor turístico. Ainda tem aqui um outro elemento diferente, completamente diferente dos outros setores, que é a partir do momento que a procura efetiva turística se começa a afirmar, ele começa a demonstrar à restante procura, passa a integrar a oferta, isto é, eu, quando vou entre, por exemplo, um produto muito concreto na oferta turística, eu entro num restaurante. As pessoas que lá estão fazem um bocado o ambiente daquele restaurante, geram outro tipo de procura. Se eu olho para um restaurante e vejo que está uma grande confusão, provavelmente não entro. Se tiver um ambiente regrado. Isto quer dizer o seguinte, numa praia é a mesma coisa, numa rua é a mesma coisa, numa noite é a mesma coisa. Portanto, isto significa que nós temos que ter muito cuidado, do meu ponto de vista, no tipo de procura que suscitamos, no tipo de procura que geramos, porque não é um produto como outro qualquer. Não é fabricar móveis, não é fabricar produtos farmacêuticos. É um produto muito... A própria procura, à medida que se efetiva, vai integrando a oferta e arrasta outra oferta. É um bocado de efeito mancha de óleo. E, portanto, nós em economia falávamos na teoria quantitativa das moedas. Há pouco tempo dei este exemplo à Antónia, num trabalho que ela está a fazer aqui para a Câmara de Lolé, em que, quando coexistem duas moedas, a má moeda mas isto era outra conversa, e a boa moeda, a má moeda expulsa sempre a boa moeda. Portanto, nós no turismo, eu acho que temos que ter esse cuidado. O bom turismo deve ser preservado e temos que ter cuidado com... Mas atenção no que é que qualificamos de mau turismo ou de pior turismo. Mas há que ter esse cuidado porque pode estragar o produto turístico que queremos. Eu penso que o que queremos concorrer é num produto turístico de relativa elevada qualidade. O que não quer dizer que um bom turista não recorra ao low cost quando utiliza transporte aéreo, ou que não recorra a isto, ou que não privilegie aquilo. Mas há que fazer esta distinção. Não podemos ir a todas, não podemos privilegiar o que vejo muitas vezes, até nos meios turísticos, a primazia da quantidade. Conseguimos ter mais tantos, conseguimos este ano ultrapassarmos este, ou para o ano vamos ultrapassar não sei quanto. Eu penso que este setor não é apenas quantidade. Nem pode ser quantidade. Já agora, para este tema de inovação, também as métricas que são utilizadas, também penso que não são as mais adequadas para o turismo. Isto é, falar de número de patentes, ou de número de não sei o quê. As métricas da inovação e a investigação e desenvolvimento estão muito padronizadas, digamos assim, do meu ponto de vista, para outros setores, para a indústria, para as farmacêuticas, para o turismo. É mais difícil falar dessas métricas. E quando comparamos regiões como o Algarve, ou outras regiões turísticas, ou setores como o turismo, é difícil, muitas vezes, comparar com outros setores, porque as métricas não são particularmente adequadas para esta atividade. E já agora, e alguns indicadores, como, por exemplo, há que ter também atenção ao nosso tecido produtivo, como, por exemplo, o número de doutorados a serem empregos pelas empresas. Atenção do que é que estamos a falar. Não queremos que pequenas empresas, microempresas, passem a empregar regularmente doutorados e mais doutorados. Penso que não é esse o tipo de métrica que... De resto, temos tempo para falar à medida que eu vou dando a palavra e, portanto, estão aqui os especialistas. Uma das especialistas é a Antónia Nascimento, que lhe vou pedir... Eu vou tratar as pessoas já agora pelos nomes, porque uns são professores, outros são engenheiros, outros são arquitetos, outros são professores doutores. Trato pelos nomes, assim não me engano. Eu sou Joaquim Brandão Pires, outros são empresários e, portanto, a Antónia Correia. A Antónia Correia, que pedi-lhe para falar de um projeto que está a desenvolver
aqui precisamente, que é o primeiro laboratório colaborativo na área do turismo. Depois eu aprofundo as questões, mas para já era apresentar rapidamente. A minha ideia é fazer 2 ou 3 voltas à mesa. Portanto, vou seguir a ordem para já do guião que está aqui na apresentação do programa e depois mudamos. Pode ser, António? Sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença, pelo convite também para falarmos um bocadinho sobre um projeto que acabou de nascer, ainda é um bebé. Portanto, este projeto nasce em julho, depois de uma luta de 3 anos com os órgãos competentes para a aprovação de um laboratório colaborativo. Este laboratório colaborativo é o quê? Este laboratório colaborativo é a primeira forma de juntar no mesmo espaço empresas, associações, academia, para definir caminhos de desenvolvimento, de inovação para o turismo. A ponte que existia, ou a falta de uma ponte que existia entre a academia e as empresas, está hoje construída. E é com esta ponte que nós vamos conseguir, ou pelo menos tentar, desenvolver projetos que possam responder aos problemas que o setor apresenta e que naturalmente, e também valorizar ainda mais aquilo que já fizemos de bom, porque francamente temos falado muito nestes 2 dias do que é que o turismo tem feito. Não nos podemos esquecer que nós somos o melhor destino do mundo e alguma coisa boa nós estamos a fazer. E vale a pena continuar a valorizar o que estamos a fazer de bom, para fazermos melhor ainda. Obrigado. Provavelmente vamos utilizar este micro porque o outro estava a fazer ruído. Aqui no alinhamento que o NERA fez, ao nível de estabelecer o programa, está o Miguel Fernandes, que enfim, tem uma vasta experiência também na sua empresa, Dengan, mas sobretudo queria lhe perguntar ao nível da Algarve Evolution, que se está a afirmar, e já agora também pode falar da Dengan, como é que se conseguiu afirmar nos Estados Unidos enfim, o êxito tem tido ao nível da... E também como é que vê a questão da inovação no setor turístico. Aparentemente é um setor difícil de incorporar este conceito de inovação. Muito obrigado a todos pelo convite e tenho que saudar aqui o Sr. Vítor Neto, que tem sido um guerreiro e um lutador de todo este movimento que tem acontecido e que permitiu acontecer este evento aqui do Algarve Summit. Se não fossem eles a ajudarem aqui a apadrinharem o projeto, teria sido bem mais complicado. Meu obrigado desde já. Estes 2 temas são temas que eu tenho um carinho especial, a inovação e o turismo. Eu defendo há muito tempo que no Algarve se tem que haver uma área em que nós temos que apostar em inovação, deve ser no turismo, porque é aquilo que representa a maior parte daquilo que se faz na nossa região e que aquilo que nos dá aqui condições para crescermos. E existe um conhecimento endógeno. Por isso, na minha opinião, temos que apostar e triplicar, ou seja, multiplicar pelo multiplicador que conseguirmos maior, e juntar nestes collabs, que eu estou muito curioso para perceber quais é que são os projetos, e tenho uma série de perguntas que vou chatear aqui a Antónia, se me permite, depois desta conferência, porque é exatamente isto. Nós temos que juntar as empresas. Eu represento a Algarve Evolution, e é da Algarve Evolution que é uma associação sem fins lucrativos de empresas, que já somos cerca de 40 e tal associados, que foca-se nas empresas de tecnologia. Inovação há em todas as áreas, mas as empresas de tecnologia, eu acredito que podem dar aqui um salto quântico e ajudarem o turismo across the board a ser mais resiliente e muito mais inovador. Se nós conseguíssemos juntar conhecimento com a universidade, com estas empresas que já aqui estão e que são muitas delas especializadas em turismo, com as associações nestes collabs, nós vamos conseguir a 5, 10 anos começar a ter startups e novas empresas
que aí seria novo conhecimento e basta uma startup chegar a nível de unicórnio para representar mais a nível de tecido empresarial e de volume de faturação do que muitas das empresas que estão nesta região. E isso permitiria que nós não tivéssemos tão dependentes. O turismo temos de ter mais e melhor turismo, como todos disseram aqui já muitas vezes, mas permitiria que nós tivéssemos uma outra indústria que exportasse produtos e serviços a nível internacional daqui para o mundo. E uma coisa que é brutalmente mais resiliente, que é conhecimento. Se nós tivermos startups que estão aqui, pagam impostos aqui, que estão a trabalhar daqui para o mundo e depois as outras empresas e outros hotéis, real estate, o que quer que seja, usam estes produtos digitais no mundo inteiro, eu diria que se há um objetivo do Algarve Tech Hub que viram por aí, aqui o professor Serra vai falar disso um bocadinho melhor, esse seria um sonho. Isto, há muitos anos atrás começámos, e tem tudo a ver com a inovação, eu diria que uma pequena história. Se nós daqui a 5 anos, e conseguíssemos com estes collabs e com tudo isto que está aqui a acontecer, que 2 alunos, um de Biologia e outro de Turismo e um de Informática se encontrassem no seu café ou noutra universidade qualquer e trocassem uma ideia e isso gerasse uma nova startup inovadora, com isto, poderíamos exportar esse conhecimento, criar postos de emprego aqui e de trabalho e exportarmos isto daqui para o mundo. Por isso, vou parar por aqui, que acho que já falei demais. Peço desculpa, entusiasmo aqui um bocadinho com estes temas. Professor? Posso utilizar isso? Este aqui? Então, o Francisco Serra sintetiza, de certo modo, a tríplice hélice que costuma estar associada à inovação, que é o setor universitário, a administração pública e o setor empresarial, também já teve experiência a esse nível. Mas eu colocava ao Francisco Serra a seguinte questão. Ontem tivemos aqui a Comissária Europeia e falou de uma coisa que saiu recentemente, em dias, que é o 8º relatório da coesão, em que analisa um relatório que é produzido de 3 em 3 anos e que analisa a prestação das regiões, e este último até é perspectivado para o Horizonte 2050 e que aponta a inovação como um fator essencial. Aliás, ela falou ontem um bocado no que chamou a armadilha do desenvolvimento e que, a partir de um determinado nível, o que o Algarve, por exemplo, já alcançou, é necessário outros elementos para fazer crescer o produto, nomeadamente. E a inovação. O Algarve tem demonstrado, talvez fruto daquelas métricas que eu falei ainda há pouco, extremamente aquém do resto do país, que por si já está bastante aquém do que está a nível da Europa, ao nível destas métricas da inovação, da investigação, do desenvolvimento. Pronto, era essa a questão que eu colocava ao Francisco Serra, e como ele foi responsável pela CCDR, foi responsável pela administração, está do lado da investigação, está do lado empresarial, o que é que falta ao Algarve para conseguirmos criar esse ambiente de inovação? O que é que tem faltado? É essa a questão. Bom dia. Em primeiro lugar, permito-me agradecer o convite feito para a Algarve STP, que significa Algarve System and Technology Partnerships, ou seja, parcerias tecnológicas e sistémicas, que já explicarei, se o Joaquim me permitir, em breves momentos. De qualquer forma, antes de mais, queria cumprimentar os colegas de mesa, cumprimentar a todos os presentes e especialmente também o Dr. Vítor Neto como anfitrião e organizador desta conferência, em nome do NERA, mas realçar efetivamente na pessoa dele aquilo que o Joaquim agora mesmo acabou de lançar o repto, a capacidade de cada um de nós, e nesse particular destaco o papel individual do Dr. Vítor Neto neste movimento, mas cada um de nós providenciar, digamos, energia no sentido de, em conjunto, portanto, arquitetar uma visão que tem necessariamente que ser uma visão partilhada, ou seja, se não for partilhada, é uma visão, mas é uma visão interna, uma visão da pessoa, uma visão de um grupo ou uma visão de uma organização. Mas a visão partilhada que estamos aqui a falar é a visão partilhada sobre o commons. O commons é o coletivo, sobre uma identidade. Neste caso pode ser a região do Algarve. E, portanto, antes de passar à frente, reconhecer no Dr. Vítor Neto esse papel como personalidade
que não tem que ser enaltecida só porque ele é hoje o anfitrião, mas tem que ser reconhecida, e eu estou absolutamente seguro que é reconhecida por todos como importantíssima nesse contexto. Ou seja, é importantíssima do ponto de vista individual, porque cada um de nós pode ter essa capacidade, mas também tem a obrigação, se estiver integrado, enfim, num movimento coletivo, como eu estava aqui a referir, de interesses que não são interesses egoístas, são interesses particulares, são interesses de grupo, são interesses de cidadania, mas só assim é que nós podemos chegar a um determinado momento e fazer retrospectiva, por um lado, dizer que as coisas no dia-a-dia parecem pouco significativas, aquilo que estamos a fazer hoje pode não ter grande significado para a maioria das pessoas, é ignorado por uma grande quantidade de pessoas e identidades, mas para nós é muito significativo. Agora, ainda é mais significativo se nós refletirmos sobre o que é que estamos aqui a fazer hoje. É o resultado de um conjunto de coisas que já fizemos no passado, que nos permitiram chegar aqui com esta diversidade, mas esta comunhão de pontos de vista, de interesses sobre um determinado assunto, mas é também a capacidade para, tendo chegado aqui, olhar criticamente para as experiências, para aquilo que é a síntese do que já fizemos e não nos acomodarmos. Portanto, repensar, reinventar, prosseguir o caminho que sabemos todos. É muito difícil, do ponto de vista pessoal, do empenhamento, das horas, do não remunerado, do voluntário, por amor à camisola, como se costuma dizer, mas que é assim, há algumas pessoas que têm essa vocação, têm esse interesse, têm enfim, essa perspectiva de vida. Portanto, muito obrigado ao Dr. Vítor Neto, individualmente, mas também em nome do NERA, representando o NERA, e desse ponto de vista queria deixar aqui esta mensagem sentida, portanto, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista da organização que agora aqui represento. Se me permitem, então, antes ainda de responder concretamente à questão, ou melhor, se calhar vou já responder concretamente à questão, que é para não me perder. A questão da inovação, sim, a questão da inovação é uma questão, pois, fundamental. Sabemos que sem inovação não há progresso, digamos assim. A inovação é porquê? Porque se nós continuarmos sempre a fazer as mesmas coisas, como dizia, por exemplo, refletindo sobre a matriz de Ansoff, diz, bom, nós podemos continuar a fazer os mesmos produtos e vendê-los nos mesmos mercados, mas a certa altura provavelmente seremos ultrapassados por outros, porque há outros mercados, há dinâmicas nos mercados, há dinâmicas nos produtos, os consumidores mudam de ideias, fazem apelo a novas circunstâncias, querem outras coisas. E, portanto, se nós continuarmos a vender os mesmos produtos nos mesmos mercados, provavelmente daremos conta um dia que já não estamos na frente. Estamos, algures, posicionados e cada vez, se calhar, a perder mais cota de mercado. O que significa que vamos no caminho do ciclo de pobreza, ou seja, vamos no caminho dos preços mais baixos, vamos no caminho da massificação com falta de qualidade. E isto, quando nos dizem o turismo de mais qualidade é o quê? Bom, o turismo de menos qualidade é eu ir hospedar-me num hotel de 5 estrelas e servirem-me o meu pequeno almoço fiambre, daquele fiambre de menos qualidade que existe no mercado, porque é o mais barato. Porquê? Porque eu faço preços muito baixos comparativamente aos preços de um hotel de 5 estrelas de referência no mercado internacional. Portanto, se vamos por aí, estamos a falar claramente num déficit de inovação. Pelo contrário, no extremo oposto da matriz de Ansoff, nós podemos vender novos produtos em novos mercados, sem descurar todos os outros, não é? Os mesmos produtos em novos mercados, novos produtos nos mesmos mercados, mas o supra-sumo da coisa é novos produtos em novos mercados, o que significa que temos que fazer um esforço para a inovação. E isto significa que aqui no Algarve, durante vários anos, fui o responsável por ir dando notícias acerca do ciclo de inovação. Nós tivemos também, nessa matéria, uma espécie de ioiô, ou seja, quando a crise apertou, nós baixámos drasticamente
o nosso output em ID. Quando a crise melhorou, fomos melhorando os índices de inovação no scoreboard regional da União Europeia e agora estamos no Modest Innovators. Portanto, já não somos considerados não inovadores, temos algum grau de inovação, mas ainda muito modesto, muito moderado. Isto significa que há claramente oportunidades de crescimento. A Universidade do Algarve, os centros de investigação da Universidade do Algarve, que não necessariamente os dedicados ao turismo, têm contribuído significativamente para aquilo que existe, apesar de que é insuficiente. As empresas, por outro lado, têm inovado alguma coisa, mas é fundamentalmente in-house, ou seja, há um déficit de cooperação, há um déficit de movimento no sentido de inovarmos em conjunto. O que nós estamos a tentar fazer, há alguns anos esta parte, pelo menos daquilo que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar e até de intervir, é melhorar nesse campo também, ou seja, aumentar a nossa capacidade inovadora, mas aumentar essa capacidade inovadora fazendo coisas em conjunto. Porquê? Por aquilo que já falámos antes. O Commons tem interesse num desenvolvimento mais significativo de inovação e o Commons somos nós, a nível individual. Podemos conseguir essas melhorias de output, de inovação, com benefício para todos, trabalhando individualmente para ter benefícios também ao nível das nossas empresas, cada um de nós, das nossas instituições? Eu acho que sim. E é esse o repto que eu deixo aqui para já e não me alongo mais. Depois logo explico outras coisas se tiver oportunidade. Obrigado. Eu volto se fosse um debate político, o partido do Francisco Serra já tinha mais tempo que os outros todos juntos, mas não é um debate político. Mas não é um debate político e, portanto... ontem a palavra mais utilizada nestes debates foi a sustentabilidade. A sustentabilidade vista como o ecologicamente correto, economicamente viável, o socialmente justo, o culturalmente diverso, e é esse o repto que eu lanço à Lourdes Carvalho, Lourdes Sherpa Carvalho, como é que é o rosto da economia circular no Algarve, como é que este conceito da sustentabilidade, da circularidade, etc., pode contribuir para melhorar, para dar valor acrescentado ao turismo. Vai-se utilizar este micro. Muito obrigada. Obrigada pelo desafio, mas obviamente eu quero começar por agradecer o convite, agradecer o desafio que me é feito. A mim e à CCDR, no caso, uma vez que venho aqui apresentar, também falar um pouco do projeto RIA, também pela CCDR, portanto, ao Dr. Vítor Neto, ao NERA, muito obrigada. Cumprimentar os colegas de mesa, cumprimentar o Sr. Presidente da mesa e, de facto, a questão da sustentabilidade, eu vou referir, há pouco falámos aqui, estamos em paridade na mesa, ODS 5, muito bem, começamos a cumprir já os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, de qualquer forma, eu gostava mesmo de vos falar na nossa ideia, e é uma ideia que eu adotei e que eu prossigo, digamos que quem a conceptualizou está aqui também na mesa e está ali na audiência. Tenho que dizer que foi o professor Francisco Serra, no âmbito do CIRA, e com os meus colegas Aquiles Daniel e depois a equipa de parceiros, a AMAL, a Universidade do Algarve e a RTA, que tentaram desafiar a região a ser mais inteligente. E o projeto chama-se exatamente Região Inteligente do Algarve. Este projeto Região Inteligente do Algarve procura a sustentabilidade, sim, procura a sustentabilidade através de diversos verticais e, de facto, procura ter uma governança onde os dados possam ser utilizados numa plataforma alojada em cloud, alojada em vários, na melhor forma possível, porque ainda está em análise, e plataforma essa que congregue, que seja de geometria variável em função dos dados existentes e que se vão produzindo, que congregue dados abertos, que congregue dados e os disponibilize de forma aberta, portanto acessível a todos, e que utilize esses dados para a região, mas também para o turismo. Ainda há pouco se falou que somos uma das regiões mais importantes do mundo em termos turísticos, sim, e por isso mesmo nós queremos ser
uma região inteligente e uma região onde seja muito agradável viver. Por isso, as questões da mobilidade, as questões do destino, as questões da qualidade ambiental, as questões da sustentabilidade, farão dela uma região inteligente, e é para isso que estamos a trabalhar neste projeto, foi para isso que o projeto foi iniciado. O projeto tem neste momento um cofinanciamento do Fundo Social Europeu, é importante que se diga, portanto é um projeto de capacitação de atores, mas é uma primeira fase em que apenas se fundam as bases, da governança, se fundam as bases das fontes de informação, e que seguidamente será obviamente enquadrado e apoiado eventualmente por outros fundos, e prosseguirá com os parceiros que estão, com outros parceiros que venham, com parceiros tecnológicos, com parceiros utilizadores, e queremos permitir que o turista tenha uma boa experiência, e queremos permitir também que o residente tenha uma excelente experiência. Obrigado, Lourdes. A Sónia Palomo, falando bem português, apesar de vir de Málaga, é a diretora da transferência tecnológica do Parque Tecnológico de Málaga, que tem como lema o lugar das empresas globais. É um parque tecnológico a sério, como se costuma dizer, tem 600 e tal empresas, mais de 20 mil trabalhadores, e, portanto, eu pedi-lhe brevemente o que é este parque tecnológico, qual a sua relação com o turismo e como é que funciona a sua área específica de transferência tecnológica neste domínio do turismo. Obrigada, parabéns à NERA pela organização deste evento, e quero me somar ao agradecimento à NERA e ao Sr. Vítor Neto pelo convite. Eu desde há já vários anos trabalho muito com Portugal, com várias entidades portuguesas, especialmente desde o Algarve até Lisboa, até Aveiro. Mas nunca tinha trabalhado com a NERA. É a primeira vez que começamos a ter algum tipo de relação. Por isso, para mim, estou muito contente de cá estar, e uma vez mais o meu agradecimento. Enquanto o Parque Tecnológico é um parque que se encontra em Málaga, na cidade de Málaga. Málaga é uma cidade que está no sul da Andaluzia, sobre o mar. O parque já é um parque que tem 30 anos, portanto é um parque já velho, entre aspas, é um parque já muito antigo, é um dos parques mais antigos, aliás, de Espanha. Tem, como já disse o nosso moderador, tem 640 empresas, tem 22 mil trabalhadores. E pronto, é um parque que, embora os inícios foram um bocado complicados, porque não havia um modelo de parque em Espanha para seguir. É verdade que desde os anos 96, 97, o parque começou com uma trajetória de crescimento muito importante. Hoje em dia o parque representa o 20% do produto interior bruto da cidade, e também representa o 18% do emprego da cidade de Málaga. No parque, dentro do parque, temos o que é a sede da Associação Nacional de Parques de Espanha, que tem à volta de 50 parques, e também tem a sede da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação, uma associação mundial que tem mais ou menos uns 400 parques tecnológicos em 80 países. O parque, como disse, tem mais de 600 empresas, são empresas é um parque multissectorial, mas o sector mais importante é o sector das telecomunicações, e o turismo também está representado. Não há muitas empresas diretamente dedicadas ao turismo, apenas umas 20 ou 30 empresas, mas sim é verdade que o resto das empresas que trabalham na área TIC trabalham conjuntamente com o setor do turismo. A própria Universidade de Málaga está dentro do parque, tem 2 edifícios dentro do parque. Com eles fazemos a transferência de tecnologia entre empresas e pesquisadores dentro do parque. Também fazemos isto no setor de turismo. E estamos agora começou o mês passado um projeto
um projeto europeu, onde estamos 9 parceiros de Malta, Polónia, Itália, Alemanha, Portugal. Temos 2 parceiros de Portugal e a Espanha, que é para ver como as empresas do setor, empresas inovadoras, podem ajudar a melhorar o sector do turismo e a evitar essa fragmentação que neste momento tem o setor do turismo, e ver como conseguimos, com o apoio das novas tecnologias, blockchain, inteligência artificial, ciberseguridade, como estas novas tecnologias podem ajudar ao melhor desenvolvimento do turismo. Obrigado. É uma boa deixa para me meter aqui com o Miguel Fernandes, que é o tema dele, e a questão é essa, é precisamente das novas tecnologias e como é que pode ajudar a esta agregação que a Sónia estava a falar, do turismo, que é um setor fragmentado, e as plataformas, os algoritmos que têm sido desenvolvidos, que permitem às empresas beneficiarem do conhecimento do nosso comportamento passado, presente e futuro, cada vez mais. Aliás, as plataformas sabem mais das nossas preferências, muitas vezes que nós próprios. E, portanto, estão de tal maneira afinadas e muitas vezes são utilizadas para isso, para o lucro, para o benefício, também podem ser utilizadas para, sei lá, para planear melhor os transportes, por exemplo, para fins públicos mais que meritórios. E a nossa vida ocorre muito agora entre o que no passado, sei lá, era entre a terra e o céu, agora é mais entre o Google Earth e a nuvem, por exemplo. É um bocado a nossa vivência atual. E, portanto, o que lhe perguntava é até que ponto é que o turismo tem que se adaptar a esta nova realidade, que é um facto. Obrigado. Eu estava aqui à procura de uns números. Málaga tem 500 mil pessoas, não é? Mais ou menos. Sim. E, 1 milhão. E quantos parques tecnológicos é que tem? E houve um foco e uma estratégia de se focar e especializar no turismo há alguns anos. O parque começou com a vocação de ser um parque. Perdi o lugar de moderador. Eu falo muito baixinho, a minha voz é muito baixinha. O parque, como disse o Miguel, Málaga cidade tem a volta de 500, quase já 600 mil habitantes. A cidade, a província no total está em volta de 1.300.000. O Parque Tecnológico da Andaluzia começou com uma vocação de ser um parque para o turismo, virado para o turismo. Málaga é uma cidade turística, com muito turismo desde sempre. Só que a própria chegada de outro tipo de empresas ao parque desviou a ideia principal do parque. Portanto, não é um parque de turismo, mas é um parque TIC. Só que agora a TIC é aplicada ao setor turismo. Portanto, já conseguimos, após 20 e tal anos, que o parque esteja também nessa linha do turismo. Obrigado. Isto agora são muitos microfones. Ok, obrigado. Era exatamente esse o ponto. Nós no Algarve inteiro não temos essa dimensão que existe só em Málaga. E houve uma estratégia, pelo que eu percebo, ali regional ou da cidade, para se focalizar e criar-se conhecimento e inovação numa área que depois deu frutos e expandiu-se para outras áreas. E esse é exatamente o propósito do Algarve Tech Hub, e aquilo que o professor vai falar, porque senão lhe vou tirar aqui a palavra de explicar isso melhor do que eu. E isso, usando agora, por exemplo, uma forma de inovação, que foi a parte da tecnologia, que eu peço desculpa ter estragado aqui a parte moderador, ou seja, é uma boa área e é um terreno muito fértil para procurar inovação. Eu pessoalmente desenvolvo websites desde 95, 96, e uma das coisas que sempre tentei fazer foi procurar quais é que são as novas ondas de inovação tecnológica, muito numa parte tecnocrata, que é a minha área, e isso eu acho que é terreno fértil para a inovação. Como o professor Serra disse, e bem, quem não evolve, dissolve-se. E como uma empresa na área das tecnologias e numa associação que representa a área das tecnologias, isto tem que ser feito ainda de uma forma mais agressiva e mais rápida. Por isso, há coisas que eu sinto que nós já vamos perdendo o barco se não, como região, começarmos a correr e corrermos muito mais rápido. Parte da inteligência artificial, há países e regiões e setores que estão especializados
em crossroads de áreas muito state of the art, por exemplo, de inteligência artificial e turismo, com uma estratégia focada há 10 ou 15 anos. Se nós não fizermos isto, e esta mesa que está aqui, depois deste, e outros que se queiram juntar, depois desta conferência, não começarmos a fazer eventos regulares e a trocar ideias e a procurar inovação com os empresários, com a universidade e com os outros, vamos perder todas estas outras ondas de inovação tecnológica que aí poderão vir. A parte do blockchain é uma área que eu pessoalmente tenho investido muito tempo. Nos últimos, até já tive que maturar lá em Málaga, ali aqui a Sónia, e eu sem dúvida acho que é terreno fértil e ainda há muito para se pensar, e se calhar é uma onda que nós ainda poderíamos vir a apanhar. Vão vir outras ondas e nós temos é que estar preparados para as apanhar, e eu diria que é em concertação com todos estes projetos da região inteligente, do Innov Tourism, do Algarve Tech Hub, mas tem que haver concertação e tem que haver uma estratégia muito forte e coesa, regional, e temos que ser apoiados a nível da União Europeia, nacionalmente, com os empresários, para conseguirmos inovar e criarmos valor acrescentado. Daí que é o que tem acontecido, e está aqui um caso de sucesso que começou há 20 ou 30 anos, que nós vamos um bocadinho atrasados, mas o que podemos fazer é começar. Por isso, eu peço... Obrigado, eu agradeço. Obrigado, exatamente. Obrigado disso. Nós precisamos de entrar aqui na identificação, quase no tema do título deste debate, atividades e projetos, e gostava de entrar nas atividades e projetos. E pedi à Antónia se nos identificava atividades e projetos concretos capazes de corporizar esta ideia de inovação no turismo. Bom, eu, em relação aqui ao KIPT, dizer-vos que o KIPT junta 20 entidades, não junta mais porque não era possível, porque o programa de financiamento que temos não nos permite ter mais de 20 entidades. De qualquer forma, dizer-vos que o nosso grande objetivo é inovar, mas é inovar também pelas pessoas e é devolver o caráter humano à atividade turística, porque de facto o turismo é uma atividade de pessoas para pessoas e as tecnologias surgem aqui como um fator de inovação, naturalmente, mas como um meio para chegar a um fim. Pronto. Estamos muito concentrados e muito organizados, por isso, na valorização e na dignificação da profissão em turismo. Há aqui um conjunto de estereótipos que foram surgindo ao longo dos anos e continuam a existir na profissão em turismo, problemas que têm que ser resolvidos. Alguns mais estruturais, outros mais conjunturais, outros são só preconceito, mas a verdade é que existem aqui um conjunto de problemas que têm que ser foram identificados e que todos nós os conhecemos e que têm a ver muito com a presunção de que o salário é baixo. E este salário baixo muitas vezes resulta mais da forma como é calculado do que propriamente as médias às vezes não são propriamente os melhores indicadores para isto. Temos aqui uma instabilidade que decorre muito do que aconteceu nestes 2 anos de pandemia e agora com uma nova, tivemos a luta com um inimigo invisível, agora temos um bocadinho mais visível, temos problemas de produtividade, temos problemas de conciliação da vida familiar, temos rotatividade, mas temos sobretudo um problema de escolhas precoces. E temos sobretudo um problema das famílias e daquilo que nós, há bocado o Brandão Pires falava, da má moeda e da boa moeda, a verdade é que nós ainda achamos, enquanto pais, que há determinadas profissões que são mais nobres do que outras. Pronto. E, portanto, há aqui um conjunto de induções que afastam potenciais trabalhadores no turismo dessa carreira. Há depois, claramente, uma desorganização entre o ensino, e ontem falava sobre isso, entre o ensino, aquilo que se ensina na escola e aquilo que é realmente necessário no setor. Temos uma agência de regulação que não nos permite inovar muito.
temos um corpo docente que obrigatoriamente tem que estar dentro da universidade e, portanto, ao estar dentro da escola, muitas vezes perde o contacto com a realidade. Nós aprendemos a ler muito bem, mas depois esquecemos que existe mundo à nossa volta. Há escassez de mão de obra, há uma pouca atratividade da carreira, há pouca motivação e satisfação no trabalho e são estes alguns dos problemas que nós queremos resolver. Temos como áreas de intervenção, e eu peço desculpa, mas aqui vou-me alongar um bocadinho mais, temos como áreas de intervenção o conhecimento, o emprego e a competitividade, mas uma competitividade sustentável. E por isso, ao nível do conhecimento, nós queremos aproveitar a inteligência artificial para produzir conhecimento útil, em tempo real, mas muito vocacionado para a empresa. Nós precisamos de dados micro, não de dados macro. Não precisamos só de saber as dormidas, precisamos saber as dormidas, mas precisamos de ajudar as empresas a terem uma gestão mais proativa. Precisamos determinar tendências, antecipar tendências, precisamos de identificar um conjunto de indicadores de gestão que permitam às empresas gerir os seus negócios de forma mais espontânea, mais natural e mais efetiva. Ao nível do emprego há muita coisa para fazer, ao nível do mercado da profissão temos muita coisa para fazer, nós temos que capacitar as pessoas para fazerem o básico e, portanto, as soft skills têm que estar nos programas de formação dos nossos estudantes. Mas temos que os preparar para crescer. Nós temos que os preparar para crescer e temos que mostrar que a profissão em turismo pode começar a servir à mesa e pode terminar como CEO de um grupo hoteleiro ou de uma grande empresa, ou até, quem sabe, com um doutoramento em turismo ou com outras funções. A verdade é que o servir à mesa não tem que ser uma atividade negativa. O servir à mesa pode ser uma atividade, em termos culturais, extremamente rica. Eu posso começar com um curso, com um TESP, e posso acabar no doutoramento. E isso tem que ser mostrado para podermos atrair os nossos alunos. Precisamos de contrariar a presunção cultural de que existem profissões mais nobres e outras menos nobres. Todas as profissões são necessárias e isso é preciso educar. Precisamos de contrariar o negacionismo de que temos que trabalhar sábados, domingos e feriados e no Natal. Caramba, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros também trabalham e os polícias e os cursos de medicina enchem todos os anos. Ninguém reclama do horário, certo? Portanto, existem problemas de fundo, mas existe um outro problema muito grande e esse é mais estrutural que nós vamos ter que resolver muito rapidamente e muito possivelmente com a ajuda do governo. Nós estamos com uma fuga de talentos muito grande. Nós temos mais de 150 mil licenciados jovens a saírem do país para irem trabalhar no estrangeiro, porque lá paga-se melhor. E esta presunção, esta acessão tem que mudar, porque senão nós não vamos ter pessoas para trabalhar, porque nós já estamos a ficar velhotes. Existem, e portanto há aqui todo um conjunto que nós temos que fazer. Eu também estou. E é por isto que nós queremos trabalhar. Ao nível da competitividade sustentável, obviamente, vamos continuar a querer inovar, vamos querer criar startups, vamos querer mudar um bocadinho o paradigma, mas principalmente queremos introduzir neste sistema complexo e difícil, em que conseguimos já juntar academia, e não temos uma universidade, temos 6 universidades, temos 14 empresas e, portanto, temos um conjunto muito grande de pessoas a trabalhar connosco. Temos as escolas de Turismo Portugal que também estão a colaborar connosco. Portanto,
com uma área bastante interessante de trabalho, mas claramente queremos introduzir no sistema a percepção, a acessão de que, de facto, a competitividade é boa e recomenda-se. Obrigado. A Antónia é muito virada para fazer coisas, poucos diagnósticos, pouco e é. Cá estávamos a falar sobre isso. É preciso fazer. Em termos de distribuição de tempo, o partido da Lourdes e da Sónia estão em desvantagem. Portanto, vou dar. Lourdes, a questão da região inteligente do Algarve. Como é que pode fazer a ponte entre estas várias componentes do turismo, da oferta turística, que eu falava logo no início? Como é que pode satisfazer a procura melhor do que atualmente? Ao fim e ao cabo, como é que pode acrescentar valor a este destino turístico? A questão desse projeto da região inteligente do Algarve. Sem dúvida que pode, neste momento já. Muito obrigada. Sem dúvida que pode acrescentar valor. De facto, nós estamos. O RIA é um processo de transição digital, no fundo. Nós pretendemos, um dos objetivos também é digitalizar a economia regional e a sua competitividade. No fundo, nós pretendemos que, através da digitalização, nós consigamos mais depressa chegar a quem chega ao nosso destino, ter a indicação exatamente das preferências, estudar as preferências de uma forma diferente, estudar as preferências agora com Big Data e não diretamente através de inquérito. Portanto, e assim poder direcionar e poder apoiar e responder mais facilmente às preferências dos visitantes. Também é óbvio que, como vos disse, não podemos deixar de fora a região, a qualidade de vida da região. Por isso, por exemplo, a questão da mobilidade é fulcral e a AMAL connosco neste processo tem vindo a desenvolver e irá certamente desenvolver ainda mais, porque de facto não termos acessos, o ter dificuldade de viajar de um ponto para o outro, um turista não ter um transporte público para ir de um ponto para o outro, tão simples quanto não ir do aeroporto para a cidade, pode não ser tão direto assim, enfim. Tudo isso nós estamos a equacionar no projeto e está a ser dessa maneira melhorada, digamos, a recepção do visitante. Também, por exemplo, no estudo que a Deloitte fez para a RTA no contexto deste projeto, foram vistas todas as fontes de informação, desde os parâmetros ambientais, desde a questão da qualidade do ar, desde as questões de disponibilidade de água, as questões de regas, de jardins, de utilização. Pronto, houve uma série de parâmetros que foram analisados e que foram equacionados e que nós queremos colocar nesta grande equação, que no fundo é a transição digital da região e é o fazer do Algarve uma região inteligente. Obrigado. Só um pormenor que a Lourdes referiu. De facto, nós estamos a trabalhar nos transportes públicos e estamos a fazer um estudo em concreto sobre a utilização pelos turistas de transporte público, que julgamos que estão muito aquém das possibilidades que têm. Porque hoje em dia há um novo termo, um novo verbo, que está a ser utilizado cada vez mais no léxico turístico, que é o experienciar. Toda a gente fala do experienciar, e o experienciar é viver emocionalmente o destino, é entrosar-se com a população, e portanto há muitos turistas que cada vez mais estão a utilizar, preferem, em vez de alugar um carro à chegada ao aeroporto, utilizar, nomeadamente, os transportes públicos, e portanto é por isso que também estamos a trabalhar nesse domínio e tentar fazer alguma coisa para incrementar essa experienciação dos turistas ao nível da nossa região, o que também é uma possibilidade para dar a conhecer o outro Algarve que é menos conhecido. Para a Sónia Palomo, o Parque Tecnológico de Málaga tem uma grande pujança ao nível da produção de trabalhar dados, dos Big Data, da produção de algoritmos também, de desenvolvimento de softwares. É outra das dimensões que ainda há bocado não falou, mas julgo que é importante também para esta atividade turística. Sim.
Exatamente é assim. Nós temos, como dizia, a grande parte das empresas que estão instaladas no parque, no PTA, trabalham em este tipo de tecnologias. E agora, cada vez mais, o que são as chamadas disruptive technologies, não é? De facto, junto com a Universidade de Málaga, preparamos todos os anos uns cursos especiais onde os estudantes da universidade são preparados em estas novas tecnologias para depois começarem a trabalhar em empresas que precisam de uma formação muito específica, que ainda não está contemplada nas universidades, como é inteligência artificial, ou blockchain, ou big data, robótica, por exemplo. E então temos esses cursos muito específicos, onde as empresas pedem o que é que os futuros trabalhadores, qual é a formação que eles deviam ter, e nós, junto com a Universidade, preparamos este tipo de cursos. Por acaso, hoje está aqui comigo uma pessoa da Universidade de Málaga, que é o Vítor Munhoz, que está aqui sentado. Ele trabalha na robótica, aplicada também ao setor turístico, é o catedrático de robótica a nível nacional. Não sei se temos um minutinho para passar a palavra, só para ele mostrar como, desde uma universidade em conjunto com um parque tecnológico, conseguimos trabalhar. Outra candidata a moderadora, está bem. Te voy a pasar un momento para que cuente. Está así. Entonces, mascarilla. Sí. Siento no hablo portugués, ni siquiera portuñol. Cuando bebo viño verde, sí, pero mientras no. La robótica en el sector turístico, un robot humanoide como el que manejamos tiene problemas. Hay robots recepcionistas, pero el problema es que causa rechazo. O sea, un robot cuando se parece mucho a una persona causa rechazo. Entonces, lo de la robótica como recepcionista, aunque en Japón, en Corea se emplean, pues resulta que en Europa es muy complicado. Sí, sin embargo, están los hoteles inteligentes en los cuales, pues, mediante automatismos, mediante inteligencia, se puede ahorrar climatización, se puede ahorrar agua, sobre todo el problema del agua caliente, ¿no? Que desde que abre el grifo hasta que sale el agua hay que ir calentando, pues pequeños problemas de automatización sí que se resuelven. Y los hoteles entran un poco en la economía circular, son más sostenibles medioambientalmente. Para eso sí que ayuda la automatización. En España también la robótica en el turismo está para el turismo de la salud. Hay empresas en Málaga que han comprado, pues, robots para intervenciones, sobre todo de personas mayores, de prótesis de cadera o de rodilla. Entonces, bueno, vienen muchos alemanes a Málaga a hacer turismo y aparte que el robot los opere, ¿no? Un poco también el turismo de la salud y la robótica tal vez en donde ha encontrado más aplicación, y sobre todo ahora se está trabajando en robots para implante capilar, para quitar un poco el puesto a Turquía, pues la robótica capilar también es un turismo que digamos, es un tipo de turismo que ahora está muy en boga, es lo que está ayudando ahora. Quem agradece sou eu. Obrigado. Bem, eu voltava ao Francisco Serra para aquela questão que eu acho que é central e que eu falei também ainda há pouco, da tríplice hélice, que também é um chavão que está muito na moda. Empresas, universidade e administração. O que é que pode fazer cada uma destas componentes? O que é que deve fazer para termos mais projetos inovadores no Algarve, para dar este salto na inovação no Algarve? É essa a questão. Eu creio que, da experiência que pessoalmente vou sintetizando em diversas áreas de atividade, mais uma vez, sendo um bocadinho generalista, mas eu penso que esse generalismo é uma coisa concreta, dizer que a inovação é o resultado dessa cooperação, e essa cooperação é demonstrada todos os dias pelos factos, não é? Os factos são a Universidade do Algarve, e estou a falar agora do Algarve, não é? Os factos são a Universidade do Algarve tem vindo a capacitar-se, a qualificar-se ao longo dos anos também, é um processo
de afirmação, de amadurecimento. Todos nós temos, por um lado, acarinhado esse crescimento, essa maturidade, temos correspondido dentro das possibilidades, como associações empresariais, nomeadamente do NERA, outras associações, a própria Algarve STP, as empresas, e subsistem sempre os tais problemas que falámos. Como é que nós, no nosso dia-a-dia, que temos que cuidar das nossas vidas, cuidar dos nossos negócios, ao nível dos empresários, cuidar das nossas atividades, como aqui referiu a Antónia, que os professores da universidade estão dedicados a dar aulas, as associações estão dedicadas a cuidar dos interesses dos associados e muitas vezes fazem esse papel de charneira, portanto, esse papel também de lançar pontos, estabelecer contactos. Não é uma atividade produtiva, mas é uma atividade de enquadramento, de conectividade, e é no dia-a-dia, é neste tipo de coisas que se fazem. Eu tenho estado aqui a presenciar hoje diversas intervenções, como todos nós. Já passei os meus contactos à Sónia, porque é uma coisa fundamental. Nós, Algarve STP, nascemos como associação para o projeto do Parque Tecnológico do Parque das Cidades, coisa que não veio a verificar-se, infelizmente. Mas hoje estamos a recuperar esse papel, apesar de que, a certa altura, mudámos um pouco de rumo, passámos para as partnerships em vez do gestão de parques, não é? Eu creio que a Algarve STP tem todas as condições para voltar a esse core de orientação, de gerir parques tecnológicos, de fazer a gestão de parques, sem ser intrusivo, sem ser substituído, sem ir substituir outras entidades no terreno. Mas, ainda há pouco tempo, nós peço desculpa, às vezes ainda falo, mas a região promoveu precisamente uma candidatura, que o NERA também foi partícipe, para qualificar a gestão das áreas empresariais. E, portanto, temos estado a fazer caminho. É nesse sentido que eu digo que o dia-a-dia é feito disto, é feito de conversar, mas também é feito de ação, cada um nas suas áreas de intervenção. E, portanto, esse é o caminho. Podemos fazê-lo com mais intensidade. Por exemplo, a maior parte das associações não tem direções remuneradas, tem direções que são voluntaristas, são na base do voluntariado. O Miguel certamente perde muitas horas do seu negócio para dedicar à Associação Algarve Evolution, o Vítor Neto muitas horas do seu negócio para dedicar ao NERA e outras pessoas também. Outros fazem voluntariamente, sem remuneração, e, portanto, é uma questão de dizermos, digamos, até que ponto é que determinados projetos não têm também que ter suporte para poderem ser melhor executados ou mais rapidamente executados. É uma reflexão que também aqui fica, embora isso não seja dirigido a ninguém em particular. Isso é uma coisa da governação das associações. Mas só para dar esse exemplo. Então, no dia-a-dia, temos é que encontrar as pontes. A ideia de que a formação está desfasada da realidade é tão velha como os primeiros humanos começarem a caçar e aprender a caçar melhor. Mas ela é sempre presente porque o ensino que estamos a fazer hoje é uma síntese das experiências que fomos recolhendo. Estas experiências virtuosas da universidade nos campos tecnológicos, que ontem inaugurámos o Algotec Campus, é precisamente uma réplica disto que estou a fazer em Málaga. Portanto, a universidade, as empresas e o ecossistema tecnológico e outras entidades a colaborarem para que essa mescla de conhecimento seja mais rapidamente introduzida nas empresas e as empresas tenham mais possibilidades de chegar até à universidade e tentarmos por aí incorporar novas tecnologias, novos conhecimentos. Fico por aqui, que é para passar o tempo todo outra vez. Não. É só lançar aqui uma questão ao Miguel Fernandes, que é dar exemplos concretos de alguns projetos, algumas empresas que, do ponto de vista do Miguel, considero inovadoras e que julgo que... Depois faço uma questão a mesma a todos, muito rápida também. Mas pode ser neste. Pode ser neste. Okay, obrigado. Deixa-me só tirar aqui isto.
Eu vou aqui só enumerar algumas das empresas que temos conhecimento dos nossos associados que têm projetos inovadores, e a definição do que é inovador poderíamos ficar aqui há algum tempo, mas que eu considero e que tem um cariz inovador, que foram dos primeiros a chegar a estas áreas, e sem qualquer tipo de ordem. A Itelmatis, uma empresa que muito focada em IoT e em desenvolvimento de soluções de otimização. Neste caso concreto, foi aqui um sistema para produção de águas quentes e águas frias em simultâneo. Basicamente, um dos fundadores o que diz é que há cadeias de hotéis que têm implementado isto, que cada vez que abrem um novo hotel ou seja, têm que implementar isto, é obrigatório. A Omnibis, que é uma empresa muito conceituada aqui da nossa região, e eu diria que muito provavelmente daquelas que têm conseguido exportar, criou conhecimento aqui, um exemplo daquilo que eu falei há pouco, e exportou para o Brasil e para outros países a nível mundial, e está a vender isso, e isso hoje é um dos grandes cores do que eu tenho conhecimento do seu trabalho. A Algardata, que é uma empresa aqui da região, e aqui que nasceu aqui no Conselho de Lolé, com a Unique TV e com a OTAI, que são projetos extremamente inovadores e que tiveram a capacidade também de se reinventar e de criar produtos, ou seja, de criar produtos, startups tecnológicas que hoje em dia exportam e revendem estes softwares, estes produtos a nível internacional. Depois temos a Ubel, a Roliar, uma empresa que está aqui no Algarve e tem apoiado e patrocinado uma série de coisas, que tem tido a capacidade este evento em concreto muito, mas tem tido a capacidade de inovar e de se reinventar, que isso é que é muito difícil, ou seja, estarmos no mercado durante 30 ou 40 anos e continuarmos a estar com a inovação e olhar para as novas ondas de inovação e apanhá-las. A W4M, a Metis, uma empresa de Data Science, que começou aqui no Algarve também, a DJ3, a CIGI, que é um dos maiores grupos internacionais de hotelaria e turismo, e que compraram uma série de empresas a nível internacional e criaram um conglomerado de produtos na área de turismo. Compraram também a Concept, que é uma empresa que nasceu aqui no Algarve e que desenvolveu muitas soluções inovadoras nos últimos 30 anos. Transfergest, Active Bookings, IT-Base, Amag Energia, Discover Lagos, Craft.Zero e a Passnet são alguns dos exemplos para vos mostrar e fazer justiça aqui que nós já temos algumas sementes. Se nós juntássemos estas empresas, em conversação, como o professor disse, com a universidade, se fosse mais fácil criar os cursos nestas novas áreas, como a Sónia disse, na blockchain, que eu percebo que a universidade tem dificuldades e bloqueios que vêm de top-down para o fazer, e com os collabs e com tudo o que se está aqui a falar, eu acho que nós temos uma chance de fazer diferente. Por isso, o meu desafio é que depois desta conferência, que a gente marque uma reunião logo de seguida e que durante os próximos 2 anos, a gente marque reuniões mensais de brainstorm com empresas, com a universidade, para resolvermos isto de uma vez por todas, porque cabe-nos a nós resolver isto. Obrigado. Fica ao repto, acho que sim. A tónica tem sido dada e foi dada pelo Francisco ainda há pouco, desta sessão, tem sido um bocado a importância da colaboração para se avançar com a inovação, falarmos mais, o juntarmos, o desenvolver projetos conjuntos. Agora vou falar de outra coisa, que é o dinheiro, o financiamento. E a pergunta que faço a todos é mais ou menos a seguinte, e partindo do facto de nós estamos ainda com algumas dificuldades em executar 300 e poucos milhões de euros do último quadro comunitário de apoio destes últimos 7 anos, no próximo vamos ter mais de 1.000 milhões de euros para o Algarve para executar. A minha questão é, desta verba, parte dela, o que é que acham que deveria ser afetado para promover essa inovação ao nível da região? Que tipo de projetos? Onde é que... E estamos numa fase de... À Sónia, tenho que lhe perguntar de maneira diferente, mas ao nível do POCTEP, Interreg, que tipo de projetos é que temos que vir a desenvolver no próximo período de programação? Começava pela minha esquerda, pela Lourdes, depois pela Antónia, depois pelo Miguel e acabo na Sónia. Lourdes, onde é que vamos gastar parte dos 1.000 milhões? De cada um, obviamente. Quem é que acha mais importante? Do ponto de vista institucional de cada um. Não, eu tenho que... Pronto, uma das questões... Nós temos, obviamente, todo o trabalho que tem sido feito de preparação do acordo de parceria e tudo isso. Há aqui na sala o meu colega Aquiles Marreiros, que está aqui na sala connosco, seria uma pessoa muito mais habilitada para tratar deste tema
e para o desenvolver detalhadamente, mas eu não quero de maneira nenhuma desafiar o senhor moderador, portanto, vou manter, obviamente, nós temos os grandes desafios societais, temos o mar, temos a agroalimentar, temos a saúde, é importantíssimo que investamos nessa área. E não posso deixar também de dizer que o Sr. Presidente da CCDR ontem relevou como prioridade o investimento em investigação e ciência. É muito importante, ele está inscrito tanto na nossa proposta para o acordo de parceria quanto no POCTEP. O investimento em investigação e ciência são das prioridades que nós temos e obviamente que nós precisamos de mais conhecimento, precisamos de mais inovação, precisamos de mais empreendedorismo e certamente todos concordarão connosco, precisamos diversificar a base económica da região. E é exatamente por aqui que nós vamos continuar a trabalhar. Eu, se calhar, agradecendo a oportunidade, obviamente que 1.000 milhões de euros, todos nós gostaríamos muito de ter esse totoloto para podermos trabalhar e fazer coisas. É importante, obviamente que é necessário diversificar a base económica da região, mas é importante perceber que o turismo continua a ser a base da atividade económica da região. E não vale a pena... e convém que haja aqui alguma proporção na distribuição desse investimento, porque o turismo é a única atividade económica que movimenta os 49 setores. E, portanto, os efeitos de qualquer investimento em turismo são bastante difundidos por todo o setor económico e vale a pena pensar nisso. E essa é a nossa base, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, penso eu. Nós temos aqui, temos alguns projetos em equação no Colab, um deles tem a ver com alguns dos problemas, mas eu apontava 4. O primeiro, o Work Now, é um projeto que está em desenvolvimento com a Algardata, exatamente para criarmos uma plataforma que permita aproximar os empregados, os potenciais candidatos a emprego das empresas, com inteligência artificial, identificando competências, identificando valências e, no fundo, fazendo um match entre aquilo que as pessoas procuram e aquilo que nós temos. Obviamente que a entrevista pessoal e a empatia pessoal não pode ser medida através de máquinas, mas naturalmente pode ajudar. Temos um segundo projeto bastante interessante, que é o elevador do emprego. E este elevador do emprego, o nosso objetivo é apontarmos para cima, o céu é o limite e, portanto, mostrar que quem está cá em baixo na carreira turística pode chegar lá acima. É possível, é possível. E, portanto, vale a pena mostrar que há caminho e como é que eles podem lá chegar. O Inclusion for All, desculpem o inglês, mas às vezes é mais fácil encontrar títulos em inglês. O Inclusion for All, porque é um plano em que nós o que queremos aqui fazer é criar um conjunto um plano de inclusão dos imigrantes que vêm para cá trabalhar, porque claramente é necessário fazer essa inclusão. É necessário, e não é só a habitação. É preciso também criar cursos em inglês nas escolas básicas, porque estes miúdos não falam português e têm tanto direito ao ensino como todos os outros. E o turismo 4.0, que no fundo seria uma tentativa de criarmos uma plataforma, mais uma vez, mais uma plataforma, mas uma plataforma de integração da informação que permitisse gerar indicadores de gestão e congregar, e desta vez em parceria com todos, inclusive com a CCDR, porque há dados espalhados por todo o país e todos eles recolhidos de formas diferentes. E é preciso começar a termos uma base única, porque senão nunca mais nós nunca mais nos conseguimos entender. Mas pronto,
eram algumas das perspectivas que nós tínhamos aqui, são algumas das coisas que nós tínhamos pensado em. Vale a pena também terminar dizendo que o turismo não é só uma base da atividade económica da região, mas é também uma indústria da paz, que nestes tempos vale a pena pensar um bocadinho sobre isso. Obrigado, Antónia. Gastaste cerca de 20 milhões dos 1000 milhões, aí? Não? À volta disso. Mas sim. Miguel? Pode ser isto. Com licença. Eu acho que é muito dinheiro e se calhar não era preciso tanto para conseguirmos resolver isto se fosse bem aplicado. E a concertação ia haver uma estratégia que nós nos alinhemos e que estas informações haja consenso e sejam comuns, isso iria fazer com que o investimento fosse provavelmente 10 vezes inferior àquilo que existe disponível. Nós já o fizemos há cerca de 500 anos atrás, em que basicamente fomos à procura de uma área de especialização, e poderia ser inteligência artificial, robótica, blockchain, empatia, o que quer que seja, e o turismo, irmos lá fora ao mundo, Silicon Valley, onde quer que seja, e termos dinheiro e capacidade para percebermos e aprendermos com quem está no state of the art, trazermos esse conhecimento aqui, trabalharmos em conjunto e focarmos e especializarmos. Nós no Algarve Tech Hub temos trabalhado com todos os pensadores, temos um plano estratégico que é open source, que eu diria que por si é inovador. Existe um plano regional que todos vós podem contribuir com as vossas ideias e dizer, não, isto está mal, podemos fazer isto. E nesse plano estão lá consideradas cerca de 60 ações para os próximos 10 anos para conseguirmos ter um destino mais competitivo e inovador. E a primeira área de intervenção é hospitality, é turismo, ou seja, tecnologia e turismo. Por isso, eu diria que se houvesse-me isso Euromilhões, e se eu pudesse investir esse dinheiro, que é um bocadinho mais do que Euromilhões, seria na execução e na animação desse plano estratégico colaborativo e que reforçássemos e que nós olhássemos para isso como uma pista que nós tínhamos para correr para os próximos 10 anos. Se nós fizéssemos só isso, eu tenho a certeza que nós íamos mudar aqui a região e termos uma região muito melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Obrigado. Fica com esse processo. Eu penso que se o Miguel também, em concertação com o Miguel, mesmo não sendo uma concertação de facto agora aqui, mas é aquelas coisas do pensamento alinhado, não é? Dizer-vos que acerca desta estratégia colaborativa. Ultimamente têm surgido algumas keywords, alguns conceitos que a maioria das pessoas, alguns faz-lhe confusão porque não percebem bem a distinção entre as coisas. Uma delas é aquilo que já falámos, Algarve STP, que eu já vos expliquei, o que é uma associação e tal. Algarve Evolution, que é também uma associação, mas é uma associação de empresários na área tecnológica. Um conceito que é o Algarve Tech Hub. O que é o Algarve Tech Hub? O Algarve Tech Hub não é uma associação, não é uma empresa, é uma marca. Uma marca usada pela Universidade do Algarve, pela Algarve Evolution e pela Algarve STP para promover a região como hub tecnológico. Ou seja, a própria realização do Summit está enquadrada nessa marca, na promoção do Algarve como hub tecnológico, não só para fins internos, mas também para fins externos. E é nesse âmbito que o Miguel falou que temos estado a desenvolver uma estratégia, chamamos nós, uma estratégia colaborativa 2030, que daremos a conhecer, aliás, numa próxima realização, queremos que nas próximas semanas, vamos organizar um evento a propósito da apresentação dessa estratégia colaborativa 2030 e propor aos agentes regionais, open source, como diz o Miguel, a assinatura de um memorando de entendimento que não é um compromisso ou uma obrigação financeira, mas é precisamente uma vontade, a manifestação de uma vontade ou a subscrição de uma vontade de trabalharmos em conjunto nas áreas em que cada um é especialista para promover esse hub tecnológico. Para dizer-vos também que, do ponto de vista, por exemplo, da Algarve STP, nós, em conjunto com a Universidade, temos um projeto que está agora a terminar, que também, também tem intervenção neste Summit, que é o Capacitar, que tem como objetivo capacitar
os agentes regionais para estas questões do tecnológico e da promoção das tecnologias. Temos um outro projeto a começar, que teve atrasos por causa do Covid, que é o Tech Transfer, que é a transferência de tecnologia, também a Universidade do Algarve, STP. Temos o Digital Innovation Hub, que é um outro conceito. O Digital Innovation Hub é um consórcio que é firmado, em que entra Algarve STP, um consórcio de 20 entidades, um pouco à semelhança do consórcio que a António falou para outros fins, mas também para desenvolvimentos na área tecnológica aplicada ao turismo. Esse é um consórcio europeu, ou melhor, é um consórcio de entidades nacionais reconhecida pela União Europeia para promoção das atividades nesta matéria e é especializado em viagens e turismo, em Cybersecurity, Artificial Intelligence and Decision Support e ajuda ao desenvolvimento de negócio das pequenas e médias empresas. Este hub já está, portanto, reconhecido pela União Europeia. Apresentámos agora uma candidatura, já apresentámos e já foi submetida, portanto, e estamos à espera do desenvolvimento, da decisão, mas a ser aprovado, permitirá que nos próximos 3 anos vamos ter um financiamento que é irrisório comparado com os 1.000 milhões, e não é financiamento do Algarve, é financiamento europeu, para podermos prosseguir estas atividades de uma forma permanente. Ou seja, não é projeto a projeto. Este é o projeto Umbrella, chapéu, sobre o qual nós trabalhamos estas matérias. Portanto, do ponto de vista das atividades, uma vez mais, dizer-vos que, apesar de nós estarmos centrados no turismo, estamos todos, em várias dimensões, a trabalhar para o turismo. E eu penso que isso é saudável e salutar. Muito obrigado. Obrigado. Sónia, um projeto importante, Andaluzia, Algarve, sim. Málaga, Lolé. Eu acho que está bem trabalhar com candidaturas europeias que sempre nos ajudam a estar em contacto uns com os outros. Por exemplo, nós neste momento, como disse, estamos a desenvolver um projeto que começou recentemente dentro, não é POCTEC, porque Málaga não é elegível, no POCTEC já saiu, mas já não é elegível, mas sim Sudoeste e no Horizon 2030, por exemplo, no COSME, estamos a trabalhar neste consórcio com 9 sócios. Temos já 2 de Portugal, que é o Centro de Inovação do Turismo, a NEST, e estamos a trabalhar com uma empresa de formação, Wisdom Guardian, que também faz formação em turismo. Portanto, eu acho que este tipo de candidaturas ajudam, apoiam a estarem juntos, né? Mas não eu acho que isso é bom e ajuda, mas não podemos estar à espera de que uma candidatura seja apresentada, seja aprovada, comece a andar, não é? Entretanto, este tipo de encontros ajudam muito para isto. Nós, por exemplo, temos em Málaga vários encontros relacionados com o turismo. Hoje, por exemplo, temos ali um encontro que é Emplea Turismo, que é um encontro para os futuros trabalhadores das empresas do setor turismo, um encontro a nível nacional, está a ser feito hoje em Málaga. Temos também agora, dia 15 e 16 de junho, o DES, que é um evento internacional sobre transformação digital em vários sectores. O turismo é um deles. Temos em setembro o Green Cities, que, como já tinha dito, é um evento que já há 15 anos que se faz sobre cidades sustentáveis, como o turismo está e é um setor que também entra na economia circular e nas cidades sustentáveis. E depois temos o evento que é o mais consolidado a nível internacional, que é o Transfiera, o Miguel conhece bem, também já há vários 12 ou 13 anos que se faz. Esteve à Universidade do Algarve, costuma ir todos os anos, Algarve Evolution, Algarve STP ainda não esteve. Portanto, próximo ano, acho que é de 17 e 18 de fevereiro, pronto, é um evento que o Transfiera que também
Amanhã vai ser apresentado no Algarve Summit a candidatura, quer dizer, o encontro para o próximo ano. E eu acho que este tipo de encontros, que não precisam de grande financiamento, é só ir até Málaga, apanhas o carro, são 4 horinhas de carro, é rápido. E isto sempre ajuda a não esperar os resultados de uma candidatura e de um projeto que é muito bom, mas, entretanto, não podemos estar aí parados, não é? Obrigado. Vamos terminar. Tenho 1 minuto para encerrar e para cumprir o horário. Agradecer. De facto, há muita coisa a mexer, como foi visível. Estou convencidíssimo que vai haver procura para as tais verbas que referi. Acho que o que falta, é o que o Vítor Neto não se tem cansado de dizer, o que falta muitas vezes é orientação, é direção, é coerência. É coerência na linha de rumo que se pretende para a região, para articular estas várias coisas. É difícil, ainda ontem falava nisso também a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, é difícil conceber como é que se afeta 200 milhões, por exemplo, do PRR à eficiência hídrica e à poupança de água e, ao mesmo tempo, está-se a apoiar a plantação de abacateiros e coisas do género. É essas contradições que fazem perder coerência as medidas de política. Faz com uma mão, desfaz com a outra. E, por vezes, isso é preciso este trade-off entre as várias medidas. É importante ter presente e julgo que nos falta bastante na região um pouco isso. Essa coerência, essa articulação, e hoje esteve mais que patente, todas as intervenções bateram na mesma tecla. Os laboratórios colaborativos, a colaboração, o juntar-nos mais, o desenvolver projetos, penso que é esse o caminho. Obrigado por respeitarem o tempo, todos vós, mesmo aqueles que não respeitaram bem, e obrigado a todos por estarem, pela assistência e pelo apoio na moderação. Vítor Neto, peço desculpa. Peço imensa desculpa por intervir, mas era só para acrescentar uma ideia. Foi aqui referida, com muita insistência, o papel do NERA na realização desta iniciativa. Eu admito que sim, mas gostava de referir que é também o resultado da convergência de colaboração e de cooperação com outras entidades que são estruturantes para o Algarve. Estou-me a referir à CCDR, estou-me a referir à Associação de Municípios, estou-me a referir à Universidade, estou-me a referir à RTA, etc. Sem isso, não era possível fazer esta iniciativa. E esta iniciativa, este conjunto de iniciativas, é já uma plataforma que nos permite enfrentar os desafios do futuro. Vocês hoje aqui ouviram a referência de umas dezenas de siglas em inglês sobre todo este problema. Mas isto não gera por si só mais PIB, não gera por si só mais emprego, nem mais qualificação, nem mais riqueza para a região. Temos que conseguir levar isto à sociedade. Por um lado, o nosso papel como associação empresarial é levar os empresários. Os empresários estão muito distantes de algumas destas informações, digamos. Elas são extremamente importantes e, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser um trabalho de equipe, um trabalho com uma visão integrada da região e pensando sempre no futuro da região. Ninguém resolve isto sozinho. Nós faremos a nossa parte e isto é o resultado do trabalho que temos feito ao longo destes anos, que é extremamente positivo. Vamos em frente, Barão Pires. Diz-me a organização que, se houver alguma questão, ainda têm tempo para... Está ali o Senhor Francisco Berrettini, meu ex-colega de doutoramento. Obrigado. Uma consideração e uma pergunta. A pergunta é para a Málaga, considerando também aquilo que disse Miguel. Miguel disse, ok, nós estávamos tentando copiar um pouco o modelo de Málaga, então eu já estive em Málaga há 23 anos atrás, no Parque Tecnológico, e não era nada. Então a pergunta é, se seguindo um bocadinho quello che disse la Mazzucato, cioè se foi un'intervenção que criou o polo tecnológico em Málaga porque foi um approach da baixo para cima, top-down, ou houve também algum movimento da baixo para cima, bottom-up? Porque aqui, embora houve um approach da cima para baixo,
não arrancou logo, mas quello che sta a surgire uma grande energia per questa aproximação que está acontecendo no Algarve, da baixo para cima. Então a pergunta é, foi mais porque foi uma intervenção do governo que criou o regional, que criou o polo tecnológico, isto criou depois todo o ecossistema, ou houve também uma convergência de interesse das empresas que quiseram isso, como está a acontecer também aqui? E depois esta é a pergunta. Depois uma observação, como o professor António Correia dizia, a desvalorização da atividade profissional no turismo acontece e é considerada, mas se pensar no McDonald's, todos os funcionários do McDonald's, incluindo o diretor-geral, têm que ir a fazer hambúrguer no início. É obrigatório para conhecer o cliente. E também pensa um programa americano que é Undercover CEO, onde os diretores da empresa fingem que são funcionários para perceber como funciona a empresa. Então, eu acho que a valorização da atividade profissional turística passa por uma aculturação global, que não é suficiente que haja só na universidade, ou na escola, nos cursos que vocês fazem, mas é uma coisa mais amplo respiro. E da última, das empresas inovadoras, alguma empresa que existem cá no Algarve quase não são conhecidas. Eu digo, sou uma empresa que não pertence ao ecossistema que conheço, que são 20 anos que tem um jogo online, está cá em Lolé, e tem 2 milhões de jogadores em todo o mundo. E não é conhecida, e não aparece. Mas isso que acontece também aqui no Algarve. Então, essa era a minha pergunta e as minhas considerações. Obrigado. Há mais? Não, há mais questões? Ainda não. Já agora. Faz-se as questões todas. O moderador é que manda. Nem mais. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a mesa, em especial o Dr. Brandão Pires, que foi meu professor também de investigação operacional no curso de gestão de empresas. Eu queria, apresentando, eu trabalho na Autoridade Tributária e Aduaneira, no aeroporto de Faro, sou inspetor, e por trabalhar num organismo que é, digamos assim, a porta de entrada e a porta de saída das empresas e das pessoas que visitam o Algarve, apercebo-me, um bocadinho como dizia aqui este senhor, do terreno, das coisas, das tendências que podem, digamos, no turismo e nas atividades conexas com o turismo, interessar o Algarve. Então eu queria partilhar aqui com vocês 2 ou 3 reflexões que eu tenho tido. Uma das quais, como tenho percebido, é a tendência crescente de pessoas que chegam ao Algarve, sobretudo jovens, que escolhem o Algarve para viver e trabalhar remotamente a partir do Algarve, sobretudo nas questões daqueles trabalhos que permitem através da internet. E porque é que eles escolhem o Algarve? Pela questão ambiental, porque podendo trabalhar a partir de casa, podem, ao fim com o clima que nós temos, fazer uma corrida e ter um nível de vida, uma qualidade de vida boa. Portanto, eu acho que aqui é um nicho de mercado que também é turístico, que o Algarve pode aproveitar, que é esta divulgação de se há infraestruturas, se a rede da internet é boa, de poder captar este tipo de trabalhadores e residentes. A segunda reflexão que eu queria partilhar contigo, também me tenho percebido de um crescimento grande do nicho de mercado, que são a aviação executiva e táxis aéreos. Neste momento, no aeroporto de Faro, já operam cerca de 5 operadores, empresas, que se dedicam unicamente à aviação executiva e táxis aéreos. Chegam a haver 20 movimentos por dia de pequenas aeronaves que trazem aviação executiva e táxi aéreo. Outra situação, esta em sentido contrário, que tem a ver com a carga. Quando começou a pandemia aqui no Algarve, a Vinci entendeu encerrar, a Vinci e a Portway entenderam encerrar o armazém de carga que existia no aeroporto. Portanto, neste momento, o aeroporto de Faro nunca mais voltou a ter carga. A carga que existe no aeroporto de Faro limita-se aos abastecimentos de bordo, bebidas e comidas para os aviões, e tentado a crescer, mas em termos de carga, de quem quer possa e querer fazer encomendas, deixou de existir. E, na minha opinião, foi um erro, ou continua a ser um erro, porque há muita procura de carga para empresas que, isto não tem a ver diretamente com o turismo, mas está ligado, digamos, são empresas que depois trabalham, porque nós temos aqui uma grande comunidade de ingleses e de empresas, e sobretudo com a questão do Brexit,
continuam a procurar muito o aeroporto de Faro para mandar vir encomendas ou para sair encomendas, só que os transitários reencaminham-nos todos para Sevilha ou para o aeroporto de Lisboa. Portanto, há aqui um nicho de mercado que também está a fugir aqui do Algarve, que tem a ver com a carga. Contrariamente, nós no aeroporto de Faro, da Alfândega, também controlamos o aeroporto de Beja, também está na nossa área de jurisdição. E o aeroporto de Beja está a seguir uma tendência contrária ao aeroporto de Faro. O aeroporto de Faro está mais focado nos passageiros, mas o aeroporto de Beja, fala-se muito dos passageiros, mas digamos o negócio do aeroporto de Beja cada vez mais está a ser a manutenção de aeronaves. Já existem 2 operadores grandes a trabalhar no aeroporto de Beja, que é a iFly e a Aeroatlântico, chegam a ter 10, 15 aviões lá parqueados. Tem um hangar onde fazem a manutenção de aviões grandes e agora vão construir um segundo hangar para aviões daqueles Boeings grandes, aqueles grandes aviões de manutenção. E, portanto, o aeroporto de Beja está a investir um bocadinho nesse, porque existe procura, e eu, na minha opinião pessoal, também apercebo que vai haver uma tendência crescente no aeroporto de Beja, que é aproveitar o Porto de Sines para o aeroporto de Beja trabalhar em conjunto com o Porto de Sines para a carga, pequenas cargas, porque a carga tem que ser mesmo via aérea, questão de... Por exemplo, neste momento está a ser utilizado para levar coisas para a Ucrânia, por exemplo, no aeroporto de Beja. Reflexões interessantes. Muito obrigado. Dava tempo às perguntas que foram colocadas por Francisco Berrettini. Se há mais alguém? Alguma questão breve? Não havendo, passava as questões que tinham sido colocadas à Sónia e à Antónia, não é? Sim, enquanto à questão que fez o senhor, efetivamente, se após 23 ou 24 anos que não foi ao parque, se vai hoje em dia não o conhece. Eu estou lá há 25 anos, quando eu cheguei aquilo era campo, só havia 3 ou 4 edifícios e hoje em dia, efetivamente, é quase uma pequena cidade. Só uma breve história, porque como é que começou o parque, para responder à sua pergunta. A moda de criar parques tecnológicos na Europa chega lá pelos anos 80. O Silicon Valley, nos Estados Unidos. Depois, o primeiro parque na Europa é feito em Niça, em França, a Sofia Antípolis. E depois, nos anos 80, chega essa cultura do parque à Espanha. Os primeiros parques foram feitos no norte, em Bilbao e Galícia, nessa zona. E no ano 1988, o governo regional e o governo local pensam na possibilidade de como criar um parque para apoiar o turismo da região. Realmente, o parque de Málaga nasce com essa intenção de como criar um parque para ajudar ao setor turismo. Por quê? Porque o turismo era o maior setor da Andaluzia, o turismo e a agricultura. Então, o governo regional e o governo local são os 2 governos o que no ano 88 assinam um convênio para criar o parque. O governo regional, quer dizer, o governo local com 40% cede os terrenos, 200 hectares para o parque, foi a aportação que fez o governo local, a Câmara de Málaga, e o governo regional, que é a Junta da Andaluzia, o 60% que foi trazer fundos da Europa para começar a levantar o parque. Portanto, é uma aposta 100% pública, com uma sociedade anónima, que é uma equipa de 10 pessoas, onde estamos nós, que é a sociedade que gera o parque. Portanto, os proprietários começaram sendo o governo regional e local. No ano 2004, 2005, como o parque continuava a crescer, tivemos 2 acionistas mais, que é a Universidade de Málaga, entrou como shareholder no parque, e uma entidade bancária. Agora é um parque com 320 hectares. Continua a ser uma aposta muito importante do governo, mas o governo não entra na gerência do parque. Esta é a sociedade privada a que vamos gerindo o parque. No entanto, as empresas que já estão no parque também trabalham muito para o próprio desenvolvimento do parque, não é? Já é um ponto de atração de outras empresas, mas sempre é importante o apoio de um governo. Isso é essencial sempre para que um parque nasça e que possa ter uma projeção.
Vamos passar António. O Miguel queria dizer alguma coisa também. Então passa. Não, os senhores primeiro. Não, força. É só aqui relativamente ao comentário dos Digital Nomads e dos Remote Workers. No Algarve Tech Hub, no plano colaborativo, estratégico que falei há pouco, o foco principal para os próximos anos era posicionar o Algarve como um dos melhores destinos de lifestyle. Ou seja, porque nós já temos tudo e já todos nós sabemos isso e temos todas as condições, desde as escolas em inglês, desde o aeroporto, não vou vender aqui o Algarve a todos nós. Por isso, nós já perdemos a oportunidade de sermos os primeiros a posicionar-nos para Digital Nomads e para Remote Workers, que deveríamos ter começado há 6 ou 7 anos. Demorou a conseguirmos chegar até aqui. O Algarve Summit é a primeira grande ação de divulgação a nível internacional que há vida aqui a nível empresarial, de tecnologia, de conhecimento, de inovação, para chegarmos a remote workers, pessoas que possam trabalhar daqui para o mundo, que vêm cá, pagam a comida, os impostos, vivem aqui e trazem brainware. E isso traz conhecimento e pode também criar novas startups em conjunto com as empresas que aqui estão e outras. Por isso eu diria que um dos nossos principais objetivos para os próximos anos no Algarve Tech Hub é posicionarmos o Algarve no top 3 de destinos a nível de lifestyle, innovation hub, digital hub, o slogan que acharmos mais conveniente. Por isso, double down, concordo a 200%. Obrigado. Agradecendo as perguntas, eu ia começar por responder ao Dr. Francisco relativamente aos modelos de ensino. O modelo de ensino superior original, que nem sempre é cumprido na totalidade, assenta em 3 grandes eixos. Os 3 grandes eixos são saber e, portanto, conhecimento, teorias, modelos, estatísticas, saber ser, soft skills, aprender a estar, a comunicar, a falar, a fazer, a estar, e saber fazer. E, portanto, ninguém pode ser um bom gestor se não souber fazer. E convém que esse conhecimento seja passado. E não é pelo facto de nós estarmos num curso de ensino superior, numa licenciatura, que estes 3 vértices do ensino não devam ser cumpridos. Podem e devem ser cumpridos. Relativamente aqui à questão dos digital nómadas, eu também concordo, nós podemos ser um grande destino e podemos posicionar o Algarve como um destino de digital nómadas e com lifestyle. Eu alerto para a necessidade, e não partilhando de uma perspectiva tão positiva, eu acho que nós temos que pensar em 2 coisas que são cruciais para que isso aconteça. Primeiro, o primeiro grande passo, 3 coisas. O primeiro grande passo já foi dado com o Algarve Tech Hub, que é uma iniciativa espetacular que nós já sonhávamos na Universidade do Algarve há quase 18, 19 anos, penso eu, que esse projeto anda no ar, está agora concretizado e é espetacular. Que venham mais como aqueles, mas é importante 2 coisas. Primeiro, literacia financeira para que os hotéis comecem a oferecer estadias de longa duração, sob pena de só beneficiar o alojamento local destes digital nómadas, e infraestruturação ao nível regional, e esta é para ti, de toda da rede de Wi-Fi nas zonas mais remotas do Algarve. Reparem que estes digital nómadas pode ser também a resolução de um problema que está a começar a ser cada vez mais grave em Portugal, que é aldeias completamente desertas em que vive apenas uma pessoa. Certo? É importante recuperar estes espaços. Não basta trazermos para o pé da praia ou para o litoral o desenvolvimento. É preciso levarmos o desenvolvimento para todo o país. Para conseguirmos a paridade que conseguimos aqui na mesa. Obrigado. Eu sou apenas moderador, mas anotei. 3 coisas, 3 armadilhas ou 3 nuvens para terminar que não gostaria de deixar de alertar. A primeira é aquela ideia que tem sido aqui debatida, errada, uma armadilha, do meu ponto de vista, que há turismo a mais no Algarve. Não é verdade, há um turismo de alta qualidade, deve crescer, deve aumentar, deve melhorar, deve ser valorizado.
é uma ideia e uma armadilha que temos que desfazer, que apareceu com o tal programa da diversificação da atividade produtiva. Há que trabalhar bem isso. A segunda armadilha que temos na nossa região é a armadilha de sermos uma região rica, que é medida pelo PIB, que é um logro no caso do Algarve. Podemos discutir isso, podemos fazer colóquios sobre isso, como é que chegamos ao PIB que temos, ao PIB per capita que temos no Algarve. Grande parte é por causa das habitações que estão fechadas. É grande parte da justificação que nos leva a ser uma região, a não ser uma região totalmente apoiada. A terceira nuvem que eu vejo no ar em relação a isto é o peso que está a assumir. Eu sou daqueles que considero o empreendedorismo ainda como um fator de produção, como se aprendia antigamente. Para além dos recursos naturais, do capital e do trabalho, o empreendedorismo era o quarto fator de produção. A experiência empresarial, que é fundamental. Nós estamos, no caso do turismo, a ficar na mão dos financeiros. Cada vez há mais fundos a gerir hotéis, a gerir campos de golfe, a gerir um conjunto de coisas que tem outra lógica, que não criar valor, não criar aqui uma região. Enfim, deve ter muito interesse, empregam uns quantos familiares, sacam algum dinheiro passado, conseguem a preços relativamente baixos, os chamados fundos abutres, que infelizmente há aí muitos e têm vindo a ganhar protagonismo na nossa região. Obrigado a todos, agora sim, fica fechado. Então. Ok, muito obrigado a todos.